Olá, eu sou Paulo Carvalho, mestrando do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFS, a Universidade Federal do Espírito Santo. Esse trabalho ele foi realizado em parceria com a Ana Luque, que é bacharel em Arquitetura e Urbanismo, e também é servidora da Prefeitura Municipal da Serra, no Espírito Santo. Também foi feita parceria e orientação com a professora Daniela Bonato, doutora em Arquitetura e Urbanismo, e é membro também do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFS. Nesse trabalho, nós analisamos os padrões de deslocamentos por raça e renda no município da Serra, do Espírito Santo. O ponto de partida é uma pergunta simples: a mobilidade urbana é igual para todo mundo? A resposta, claramente, é não. Eduardo de Vasconcelos, autor consagrado da mobilidade no Brasil, já mostrou que a mobilidade reflete relações desiguais de renda, infraestrutura e estrutura territorial. Pesquisadores do IPEA vêm documentando que décadas de urbanização orientada pelo automóvel retraíram o transporte coletivo e aprofundaram essas desigualdades. Mas o que nos motivou nessa pesquisa foi uma lacuna específica. Nós costumamos usar o tempo de deslocamento como o principal indicador de desigualdade na mobilidade. E pesquisadores têm mostrado que isso pode não ser suficiente, que a escolha modal e as condições do deslocamento revelam dimensões que o tempo simplesmente não captura. O Recorte é a Serra, é o município mais populoso da Grande Vitória, com mais de 520 mil habitantes. Ele também é o município mais populoso do estado. A urbanização avançou sobre áreas de preservação ambiental, a expansão se concentrou na periferia, mais nas bordas junto à Vitória, a capital, e o município é muito dependente desse outro município. Boa parte dos trabalhadores da Serra se desloca todo dia para a capital, onde estão os empregos e serviços de maior centralidade. Esse perfil torna a Serra um caso interessante. É uma região metropolitana intermediária, pouco estudada na literatura, onde renda, raça e mobilidade se combinam de um jeito que vale a pena investigar. A análise cruza duas bases: a pesquisa Origem e Destino domiciliar de 2021, que foi realizada enquanto houve a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município, e também os dados do censo de 2022, do IBGE. A unidade que nós usamos são as zonas de tráfego, ou seja, nós agrupamos setores censitários, no caso dos dados do IBGE, para que eles contivessem as zonas de tráfego. As zonas de tráfego que foram desenhadas na elaboração do plano de mobilidade, elas foram delimitadas justamente fazendo esse agrupamento de setores, e por isso a coincidência. E o recorte dos dados, né, no caso da origem e destino que nós pegamos, é a população adulta, de 20 a 59 anos, e cujos deslocamentos o motivo era trabalho. Então, de um universo de 12 mil registros da pesquisa de origem e destino, nós olhamos para 6.300 viagens aproximadamente. As variáveis são o modo de transporte, o tempo de viagem, a renda média por domicílio e a composição racial para cada zona de tráfego. Antes de falar de mobilidade, é importante entender como o território está organizado. O que nós encontramos é uma correspondência espacial bastante consistente. Onde a renda é menor, a proporção de população preta e parda é maior. As áreas de renda mais alta elas são pontuais. E podemos também notar que é onde concentra a maior concentração de população com renda menor e predominância não branca, é especialmente acentuado em áreas de ocupação espontânea, que nós podemos citar a zona de tráfego 2 e a zona de tráfego 4, que estão localizadas nesses mapas desse slide. E também zonas de tráfego que possuem conjuntos habitacionais, que é o caso da 13, da 19 e da 26. Isso não é coincidência demográfica, é um resultado de processos históricos de urbanização desigual que o Eduardo Vasconcelos ele já vem também nos ajudando a entender na literatura. Olhando a evolução entre 2010 e 2022 da população, né, do crescimento populacional, o que se vê é que a predominância branca em 2022 está basicamente restrita a novos loteamentos. Ou seja, são novas ocupações urbanas, novos desenhos, novos condomínios que foram implantados ao longo da última década de 2010 e de um padrão mais alto, com uma renda maior, cuja população predominantemente é branca. E no caso a pesquisa de origem e destino, ela foi feita em 2021 e os dados do IBGE ainda não estavam divulgados, de 2022. Então a pesquisa de origem e destino levou em conta os dados de 2010 e não captou essas zonas de tráfegos
que concentram os novos condomínios, uma população mais branca e de maior renda. Então, o número de amostragens nessas áreas ela foi muito pequena e não foi captada. E aí nós tivemos que tomar a decisão de retirá-las da nossa análise. Esse gráfico de dispersão mostra a estrutura de base. A maioria das zonas de tráfego fica nas faixas de menor renda, com população parda e preta frequentemente acima de 70% a 75% da população. Mesmo nas zonas de tráfego de renda mais alta, acima de uns 4 salários mínimos, a proporção não branca continua majoritária. Não branca, no caso, pretos e pardos. E é sobre esse arranjo que as análises de mobilidade se assentam, o que Vasconcelos se chama de metabolismo desigual da mobilidade. Quando nós olhamos como as pessoas se deslocam por faixa de renda, a desigualdade aparece com clareza. Nas zonas de menor renda, o transporte coletivo é dominante, mais de 50% dos deslocamentos. E a proporção de não brancos, ou seja, de pretos e pardos, ela supera os 75% nessa faixa. Nas faixas intermediárias, o transporte coletivo ainda não é o mais usado, mas o carro e a moto vão crescendo. Nas zonas de maior renda, há uma inversão. O automóvel particular passa de 50% das viagens. Esse padrão de substituição modal seletiva, concentrado nas classes de maior renda, está documentado por pesquisadores do IPEA. E vai na contramão do ODS 10, o ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que trata da redução das desigualdades. E aqui nesse slide está o achado mais surpreendente da pesquisa. Diferente do que poderia se esperar, os tempos médios de viagem são relativamente parecidos entre zonas de tráfego de diferentes rendas e composições raciais. O transporte coletivo é sistematicamente mais lento, mas essa diferença não varia muito de uma zona de tráfego para outra. A hipótese que a gente levanta é que a inserção da serra na Grande Vitória, com os fluxos concentrados em poucos corredores intermunicipais, apenas um grande eixo que liga os dois municípios, isso acaba tornando um grande funil, que tanto o transporte coletivo quanto o individual é penalizado por altos tráfegos e trânsito. Nesse gráfico tem algumas exceções, que é o caso, por exemplo, da zona de tráfego 38, que é uma zona de tráfego mais rural, que o transporte coletivo realmente ultrapassa muito a questão do tempo. O que o tempo não mede? O que esse tempo parecido entre grupos diferentes está escondendo? A homogeneidade nos tempos não elimina diferenças reais nas condições do deslocamento. Conforto, autonomia, flexibilidade, exposição às limitações do sistema. Então tudo isso é mascarado. Quem tem carro faz viagens longas com autonomia. Quem depende do ônibus fica sujeito a restrições do transporte coletivo. Fica sujeito a esperar o transporte, fica sujeito a pegar um transporte lotado. E isso é algo que os pesquisadores de acessibilidade têm mostrado com cada vez mais clareza, que é uma questão também de conforto. E a própria dinâmica metropolitana nivela os tempos, faz isso concentrando os fluxos em corredores que não atendem bem a diversidade do território. E isso contraria também os princípios do ODS 11. Então, o que essa pesquisa mostra é que a desigualdade na mobilidade da serra não some, ela muda de forma. Ela deixa de aparecer no tempo de viagem e passa a aparecer nas condições e nos modos. Quem tem menos renda e não é branco depende mais do transporte coletivo e tem menos autonomia para se mover pela cidade. Isso pede políticas pensadas em escala metropolitana que reconheçam os municípios que são funcionalmente interdependentes, articulando os ODS 8, 10 e 11. E aí não é uma questão de que as pessoas tenham que ter acesso ao transporte individual, mas sim que o transporte coletivo também ele deva ter melhores condições, né? Mesmo numa região metropolitana intermediária como a Grande Vitória, nós vemos que o transporte coletivo quase não tem corredores de ônibus, não tem outras formas alternativas que não sejam só o modelo básico de transporte. Como limitações desse estudo, nós reconhecemos a defasagem das duas bases, né, que ocorreu aquilo da pesquisa de origem e destino considerar os dados de 2010 e a gente tem que tomar algumas decisões em relação a isso. E como próximo passo, nós pretendemos também ampliar o recorte etário, porque nós pegamos só a população adulta, então aprofundar isso para outras faixas e também aprofundar as relações de origem e destino. Bom, aqui temos algumas referências algumas não, todas as referências que nós trabalhamos. E aqui estão nossos contatos, agradecemos e muito obrigado.